sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Dentista, o podcast do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul. E a carreira de um profissional é cercada de desafios. E para orientar os recém-formados, hoje nós vamos falar sobre Me Formei, e agora? E para falar sobre esse assunto, está conosco aqui, no Papo de Dentista, o conselheiro secretário do CRORS, Dr. Everson Martins. Muito obrigada, Dr. Everson, seja muito bem-vindo. Obrigado. Está aqui conosco também o conselheiro tesoureiro do CRORS, Dr. João Gilberto de Souza. Oi, Dr. João, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E está conosco também a doutora Vânia Fontanella, professora aposentada da URGS e ex-presidente da Associação de Ensino Odontológico. Isso. É isso, doutora Vânia, seja muito bem-vinda, muito obrigada. Olá a todos, muito obrigada pelo convite. Então, para começar, doutor Everson, Vamos. Me formei, e agora? Então, e agora, né? E agora? Esse assunto é um assunto que com alguma frequência a gente recebe questionamentos, mas eu acho que vamos começar pelo básico, né? Assim, vamos começar pelo começo. Me formei e agora? Eu recebo muito questionamento dos formandos. Agora eu me formei, eu posso trabalhar, eu não posso trabalhar, como é que eu faço, como é que eu não faço? Eu acho importante, a primeira coisa, eu faço sempre uma analogia à carteira de motorista, né? Uhum. A pessoa ela já sabe dirigir, né? Ela já fez 18 anos, no entanto, ela ainda não está habilitada a dirigir, né? O que vai garantir a habilitação dela justamente são as provas que ela vai fazer, teórica e prática, e o reconhecimento, né, pelo órgão do governo lá, o Detran, que ela está devidamente habilitada a poder dirigir. Então, a odontologia não é diferente, né? O formando, ele sai da faculdade e ele quer saber se ele já pode começar a atender e tal. Calma, segura. Nesse momento, muita calma, né? Sabe atender, detém o conhecimento científico, né, o prático. No entanto, já se formou, já colou o grau, mas não tem ainda o reconhecimento, né, da sua inscrição dentro do órgão competente, que é o Conselho Regional de Odontologia, né? Então, vamos lá, vamos encaminhar a documentação. Primeira coisa, né? Encaminha-se a documentação. O primeiro passo é fazer o registro no CRO. Primeiro passo, né? Fazer o registro no Conselho. Registro feito, aí sim. Aí nós vamos poder falar sobre várias áreas de atuação do cirurgião dentista. Aí vou pedir ajuda dos meus colegas aqui para a gente conversar sobre, né, todas as possibilidades, as experiências de cada um. Aí estaremos sim prontos para começar a trabalhar. O doutor João Gilberto tem 40 anos de experiência, né, de carreira profissional, doutor João. Doutor João, me formei, e agora? O senhor que tem essa longa carreira aí. Pois é, isso também foi uma pergunta que eu fiz quando saí da PUC. E agora? E eu até não tinha muita perspectiva, mas eu tive sorte que um mês depois me ofereceram um emprego num sindicato lá em Gravataí. Então, quer dizer, aquele medo que eu inicialmente, de uma certa forma, eu já não passei por isso que muitos colegas formados passam. Sei lá, Deus existe, é brasileiro e está do meu lado. A doutora Vânia, né, que é professora aposentada do curso de odontologia da URGS e ex-presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico, da ABENO, entre 2018 e 2022, a senhora que tem experiência aí com os alunos, o que a senhora falava para os seus alunos, o que a senhora fala para os recém-formados hoje, doutora Vânia? Bem, eu vou me permitir mudar o título do nosso bate-papo. Entrei na faculdade, e agora? Uhum. Eu acho que me formei à tarde, a pessoa está atrasada. Né? A gente precisa pensar na nossa carreira desde o momento que a gente começa o curso de graduação, para poder aproveitar todas as oportunidades, conhecer super bem todas as áreas da atuação profissional, tá? E acumular a maior bagagem possível, porque hoje é mais do que nunca fundamental sair da graduação com uma formação diferenciada.
porque o mercado de trabalho é um mercado totalmente diverso daquele que nós enfrentamos quando nós saímos da graduação. Então, o meu recado inicial é: pense já quando você entra. Depois de formado, para onde que eles têm que ir? Fazer uma especialidade, seguir um mestrado, fazer um concurso? Qual caminho eles têm que seguir? Bom, o que acontece, vou falar da experiência dos últimos anos. Uma grande parte dos nossos concluintes da URGS já é aprovado em concurso público ainda antes de colar grau. Então, eles são aprovados, não é exigido o diploma no concurso, mas para assumir, aí sim, eles precisam ter, né, a documentação. Então, nós temos muitas colações de grau antecipadas, né, que nem vão participar da solenidade em função de já terem uma aprovação. Então, nesse campo de concursos de prefeituras, né, a grande maioria dos profissionais da rede pública de saúde são nossos egressos, né? Existe uma oportunidade boa de trabalho. Hoje, uma das grandes alternativas são as residências, porque é uma maneira de continuar estudando, de se aperfeiçoar com uma bolsa. Então, é um trabalho remunerado, né? E um número significativo de egressos começa a fazer os cursos paralelamente, fazer um curso de especialização, começam a trabalhar. Muitos, infelizmente, vão para empregos que não são os ideais em termos de condições de trabalho, né? A gente tem bastante relato disso. É um risco muito grande que esses jovens assumem, porque a chance de errar é muito maior frente a condições que não são perfeitamente adequadas, e um número pequeno, eu diria ainda, vai para o mestrado e então para o doutorado. E a gente não pode esquecer a carreira militar também, né? Que é um campo muito bom. Doutor Everson, o senhor também como empresário, o que o senhor diria para os recém-formados? Abrir um consultório particular, entrar para uma rede conveniada, né, participar de entrar também numa clínica odontológica, o que é melhor para eles que estão saindo da graduação? O que eu vejo, assim, né, Victoria? Eu vejo o mercado com um olhar, eu acho que é isso essa é uma mensagem importante, assim. O formando, ele não pode nunca esquecer a base científica, né, do que ele aprendeu e parar na questão de aprimoramento científico no que diz respeito a novas técnicas, a área específica relacionada à odontologia, de fato. No entanto, ele tem que estar com a mente aberta e os olhos abertos, porque o mercado ele é extremamente dinâmico e eu me arrisco aqui a colocar um posicionamento que eu vejo a odontologia em 3 momentos. Eu vejo a odontologia um pouco anterior à minha época de formação, tá? Me formei no início dos anos 2000. Aquela odontologia que é do pessoal mais experiente, como o Dr. João Gilberto, né? E era uma odontologia muito diferente. Eu digo diferente porque ela não contava com um grande número de especialidades que nós temos hoje na odontologia. Essa é a primeira questão. Era uma odontologia extremamente assim, clínica. Ela era pouco especializada, né? Porque nós não tínhamos tantos profissionais, nós não tínhamos tantas especialidades. Então, o que a gente percebe é que esses profissionais, para onde eles iam, eles terminavam sendo a referência odontológica nos municípios, nas regiões que eles optavam por montar suas clínicas, seus consultórios. E ali eles tinham uma farta carteira de pacientes, onde eles sobreviviam fazendo, né, a parte clínica, eu digo, sobreviviam na questão financeira, enfim. E muitos desses profissionais, ao longo da carreira, iam se aprimorando e fazendo os seus cursos. E realmente, alguns vinculados às universidades terminavam se tornando referências.
E então era uma época que eu vejo que tudo que se dispunha-se a fazer naquela época, tudo dava. Se quisesse ir para a área militar, tu teria como ter sucesso naquela área. Se quisesse ir para montar um consultório, uma clínica privada, teria sucesso. Eu me refiro muito à questão de oferta e demanda, né? Se quisesse partir para a área do ensino, estava tudo certo. A odontologia foi modificando. E quando eu me formei, eu já percebi algumas coisas diferentes. Eu já percebi que já não tinha aquela escassez da mão de obra do cirurgião dentista. Pelo contrário, em alguns locais, principalmente os grandes centros, ela já tinha um excesso de profissionais, né? Então, eu fui percebendo, logo que eu me formei, eu tive sim alguma dificuldade em começar a me localizar no meu, assim, profissionalmente, a entrar no mercado de trabalho. Mas tal qual o Dr. João, eu também. O meu primeiro emprego foi um sindicato. Eu me lembro, o sindicato, não vem ao caso aqui, mas na época me convidou para trabalhar e eu fui trabalhar. Eu era um tapa-buraco da época, porque era período bem de verão que eu me formei. Então, nas férias ali, eles me chamaram para cumprir o horário daquele pessoal ali que tinha saído de férias. E eu fiquei trabalhando. Depois de 3 meses, eles, né, voltaram os profissionais e eu tive que cair de novo na busca de um emprego. Por sorte ou não, a minha irmã já tinha uma clínica, então ela me cedia lá um espaço na clínica dela, onde eu ia já procurando atender os meus pacientes, né? Criando devagarinho a minha carta de pacientes. E eu percebo assim, e aí, claro, a minha carreira ela foi montada pela empresa privada, né? Onde eu fui devagarinho fazendo meus processos de especialização e aperfeiçoamento. E vagarosamente o cirurgião dentista ele vai criando um vínculo com a sociedade onde ele está atuando e automaticamente as pessoas começam a procurar o teu trabalho e tal, mas não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Isso eu sempre deixo claro. Quando eu converso com os formandos, né, eu vejo aquela ânsia assim de, nossa, eu preciso trabalhar, eu preciso ter uma carta de clientes, né, de pacientes, onde eu possa me sustentar, que é o que todo mundo quer. Mas essas coisas, né, doutora, não costumam acontecer do dia para a noite. É preciso, assim, muito amor à camisa, né? Ter certeza que a gente ama o que faz, fazer com muita responsabilidade, com muita ética, que aos poucos os pacientes, os teus próprios pacientes vão te trazendo os novos pacientes, né? E aí tu vai começando a ter o teu movimento que tu julga ser, né? Que a gente julga ser bom, enfim. Mas aí eu eu saio da minha área, assim, da minha experiência e pulo para a realidade, que é essa odontologia dos tempos atuais, né? Nós estamos em 2023, onde nós temos uma especialidade reconhecida, a harmonização orofacial, que tem 3 anos pelo Conselho Federal, que abriu um leque enorme de área de atuação na odontologia. Eu vou trazer um dado que não sei se ele ainda está atual, mas era um dado que que eu tive acesso há um tempo atrás e tal, mas eu não sei como é que funciona hoje, mas em porcentagem. Estimava-se que aproximadamente 25% dos cirurgiões dentistas do país já estejam trabalhando com harmonização orofacial. E o que é pior, desses 25% que trabalham, estima-se que aproximadamente 80% vive só da harmonização orofacial. Ou seja, olha o leque que abre aí, né? Uma nova especialidade, um novo ramo, e ao mesmo tempo termina sobrando as outras especialidades, mais pacientes para quem quer atender. Mas por que essa consideração? Porque a odontologia, de novo, ela não é estática, ela está sempre em constante movimento, em evolução, e com isso é importante que os profissionais eles estejam antenados para novas oportunidades no mercado, para novas tendências, né, científicas que estão regendo um determinado mercado num determinado momento, até para ir adequando a sua profissão, adequando a sua clínica, adequando os seus interesses profissionais com essas tendências. Eu acredito que isso é importante, né, doutor? Eu não sei o que tu pensas a respeito. Eu estava pensando aqui, quando eu me formei. Eu saí da festa de formatura e vim para Porto Alegre. Eu sou paranaense, vim para fazer a prova para especialização, cirurgia na PUC.
emprego naquela época era uma coisa muito difícil. Os sindicatos eram os empregos da odontologia. E eu tinha aula quinta, sexta e sábado, de especialização. E aí eu pensei, o que eu vou fazer o restante do tempo da minha vida? Durante 10 anos, o que eu fiz foi investir. E mesmo que a gente não tenha recursos financeiros para investir em estudo, em preparo, em construir networking é extremamente importante. Eu aluguei um turno de um consultório de uma colega. Nossa, entrava um paciente uma vez por semana, né? Mas entrava um paciente uma vez por semana, né? E assim a gente vai construindo sem uma expectativa de retorno imediato. Isso é super importante, porque a pessoa vai se frustrar se ela acha que vai entrar no mercado hoje e que amanhã vai estar totalmente tranquila, né? Então, eu fiz muita coisa ao longo de 10 anos, para ser bem realista, né? Eu acho que é um tempo de investimento profissional. Aí sim, atuação na universidade, simultânea a uma clínica de radiologia, fazendo prática privada de consultório, né? Uhum. A gente vai fazendo tanta coisa que quando chega num determinado momento precisa deixar uma de lado. E aí a gente não sabe mais o que vai deixar primeiro, né? Porque, enfim, foi tudo tão construído. Com carinho e com suor, né? Exatamente. Mas o melhor, então, doutora Vânia, é se formar e já ir para uma especialidade, seguir um mestrado? Não necessariamente. Eu acho que não existe receita de bolo. Não existe. Nós temos hoje, por exemplo, uma odontologia com predominância feminina. Muito né? bom. Eu Sim. nem sei os percentuais, mas com certeza. Então, também é um planejamento de vida. Se é uma moça que está saindo da faculdade, noiva, planejando casar no ano seguinte, bom, ela tem uma perspectiva de construção de carreira. Eu entrei no especialização logo que caiu o pedágio. Vocês lembram disso? Você é muito novo para lembrar. Não, acho que não, doutora. João lembra. Doutor Nós João. tínhamos que ficar 2 anos entre a formatura, e era uma regra do Conselho Federal, para poder ingressar Fazer num próximo. curso de especialização. Sim. Não podia fazer São direto. 2 anos de clínica. Isso. Tinha que ter a Isso, experiência ali da isso. Sim, não, clínica, também peguei do isso. atendimento. Também peguei. Tem seu sentido, porque Sim. assim, a vida real, ela é super importante. Só que a nossa formação, que também era no tempo do currículo mínimo, totalmente dentro da faculdade e saía para o mercado, hoje ela passa por 20% da carga horária de estágio. Então, há um preparo totalmente diverso. Os alunos têm condições de experimentar o que é a odontologia no SUS, na rede estadual, nos consultórios, antes de se organizar. Tá? Doutor João, qual é a perspectiva, né, de crescimento na profissão de um recém-formado em questões de salário hoje? Porque a gente percebe muito aqui no Conselho que a questão do piso salarial, nem todas as cidades, nem todos os empregos, eles pagam o piso salarial. Ainda. O Mas Conselho está ali vamos. todos os dias, né, atuando. Sorriso justo, né? É uma Isso. ação do Conselho, né, João? A gente está toda hora, né, entrando com ação para que o piso seja da classe, né, seja respeitado. Eu falo da minha época, que a gente recebia 3 salários mínimos regional junto com a medicina. Com o passar do tempo, isso foi modificando. Daí eu já não estava mais no mercado de trabalho. Eu comecei numa parceria com um ex-professor meu, que fazia cirurgia para os INAMPs, na época, SUS, né? Que era o Rubão Weisman. E a partir dali, nessa parceria, então eu recebia... E dava muito bem naquela época, assim, que eu trabalhei, eu praticamente nunca fiz concurso, assim, e foi assim.
E também depois fui convidado para chefiar o projeto Rondon da PUC no Alto Solimões, onde ali eu fiz um pé, experiência também. ali eu fiz um pé de meia e depois consegui comprar, ter o meu consultório, né? E eu até cometi alguns erros. O pessoal dizia assim que o bom era pegar uns 2 ou 3 amigos e, que nem fizeste a doutora ali, alugar um horário porque às vezes o colega tinha um emprego, então ficava fechado o consultório. Então a gente também fazia muito pronto-socorro, a gente podia encaminhar pacientes do pronto-socorro, e aí quando a gente tinha um número X bem assim, a gente ia lá e alugava esse espaço do colega, e era uma forma que a gente na época... Então, apesar dos pesares, eu digamos assim, eu não sofri tanto como eu vejo gente que às vezes... Eu não sei se eu tive sorte. A questão do piso salarial aí, a gente já vem brigando, né, há bastante tempo, né? O Conselho tem um projeto que é o Sorriso Justo e o Sorriso Seguro. São 2 projetos que eu gostaria de falar, mas vamos falar do Sorriso Justo agora, que é justamente fazer com que os municípios no estado se adequem à lei, né, e paguem o mínimo, né, o mínimo exigido por lei do salário do cirurgião dentista para 20 e para 40 horas. É bem verdade que depois das nossas ações, muitos municípios vêm já entendendo a importância, porque eu acho que é uma questão de conscientização. Entender a importância do cirurgião dentista dentro do âmbito da saúde pública, né? Então, muitos municípios já vêm adequando seus salários e nós tivemos também uma adequação muito grande dos novos concursos, né? Conseguimos, inclusive, tivemos que fazer algumas intervenções judiciais para que os concursos Até as últimas ações que o Conselho entrou foi no município de Rio Grande, Pelotas. É isso aí. Né, as últimas ações agora, inclusive o município de Rio Grande, o prefeito também acabou adequando para todos os dentistas da cidade, não apenas para os do concurso público, que foi o que o CRO entrou com a ação. Exatamente, é isso aí. Então, acho que é uma luta grandiosa, de extrema importância para a odontologia, e que a gente sabe que não vai acontecer do dia para a noite. Nós temos consciência disso. Mas aos poucos nós vamos incutindo na cabeça dos gestores públicos a importância, né, do cirurgião dentista, como eu disse antes, dentro do serviço público, e acredito que é uma coisa que vai acontecer gradativamente. Mas no futuro próximo, se Deus quiser, nós teremos os municípios já pagando de maneira efetiva, geral, assim, o mínimo exigido, né, por lei. Eu só não me recordo exatamente os valores. Sabe de cor, doutor João, os valores para 20 e 40 horas? Agora eu não tenho certinho, mas a gente consegue esse valor aí daqui a pouquinho, né? A gente pega, eu posso ver aqui Isso, também. A gente pede, eu vou pedir pro nosso... Posso pegar aqui para a gente dar uma olhadinha, conforme a lei 3.999/61, né? Isso aí. Mas só para a gente seguindo então, doutor... com a questão dessas novas tendências, o pessoal que está se formando hoje, assim, é mais fácil eles seguirem para as novas tendências ou eles ainda seguirem naquelas que são, digamos assim, entre aspas, as comuns, assim, tradicionais. As tradicionais. Para que lado ir? Ir nas tradicionais ou eles irem nas novas tendências, doutor João Gilberto? Olha, eu até não poderia falar muito nisso pelo seguinte: a partir do momento que a gente entrou aqui no conselho, eu me dediquei mais ao conselho do que a profissão, né? Uhum. Mas o doutor Everson é a empresário, pessoa mais indicada para Vânia, dar a resposta. Doutora Vânia. Veja, de novo, não tem receita de bolo. Não, eu estava pensando isso, não tem. Vânia, eu estava pensando O que isso. a pessoa quer? Que tipo de prática ela quer ter da odontologia, né? Hoje o mundo é muito maior do que sair da faculdade, fazer um financiamento, né? Comprar um consultório que nunca foi fácil para um cirurgião dentista se instalar, né? Entender o custo da sua hora de trabalho. Eu acho que isso falta muito
tá? Entender isso. E seguir o caminho que lhe é atrativo na odontologia. Sim, tá? sim. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade para fazer um comentário que a pessoa deve estar muito preparada em relação ao código de ética da profissão. Sim. Tá? Porque tem muitas interpretações pelo senso comum da cabeça de um jovem de fazer uma selfie, né? E de colocar nas redes sociais que não são compatíveis. E olha que a nossa legislação, o nosso código de ética se modernizou muito, né? Para acompanhar essas modificações. Não sei aqui, mas vários conselhos já comentaram que o maior número de infrações éticas se concentra nos cirurgiões dentistas formados até 5 anos. Os mais jovens, né? Então, assim, eu acho que é muito tranquilo, né? Fazer um exercício, entender como funciona a questão de uma perícia, né? Como a gente se posiciona, porque na faculdade é muito difícil que isso aconteça. Chega o paciente que vem pedir as radiografias, que com aquela cara assim, vou te acionar na justiça, né? Só a gente que trabalhou em consultório sabe reconhecer isso de longe, né? Então, acho que se preparar para isso, claro, a universidade prepara, existe ética e legislação, né? Mas saber dominar mesmo as questões éticas é tão importante quanto as questões técnicas. Sim. Só para a gente voltar naquela questão do piso salarial, doutor Everson, nós pesquisamos aqui, hoje os valores estão aí 20 horas, cerca de R$ 4.000 reais, e 40 horas, R$ 8.000 reais. É isso aí. Estamos chegando lá. Já temos alguns municípios, né, com esses valores já adequados e os concursos já saindo com os novos editais com esses valores. Então, é um trabalho de formiguinha, mas a gente chega lá. Estamos atuantes, né? Sim. Doutor Everson, agora a gente estava falando a respeito das tendências e também vem aquela questão quando o senhor falou, o senhor se formou, né, não tinha tantos profissionais. Hoje a gente percebe que tem um número grande tanto de instituições, né, que oferecem cursos de odontologia quanto de profissionais. Sobre essa questão, o Conselho Federal de Odontologia, junto com conselhos, né, os conselhos regionais, emitiram uma nota pública sobre o ensino à distância, né, o ensino Sim. EAD. Fala para nós um pouquinho por que o ensino EAD, né, os conselhos não são a favor do ensino EAD, dessa forma nova aí que se apresentou. Victória, eu acho assim, não seria justo essa fala primeira ser minha. Eu acho que a gente tem a doutora Vânia aqui do meu lado e eu prefiro ouvir a opinião, né? A doutora Vânia, a gente bem sabe, ela é uma referência na área do ensino, trabalha há muitos anos numa das maiores, né, mais conceituadas faculdades do país. Doutora Vânia, eu tenho a minha opinião aqui, eu queria ouvir a sua, Perfeito. Porque eu sei que o pessoal do ensino, talvez eu veja um pouquinho, eu brinquei antes com olhos mais suaves, Certo. mas eu queria ouvir a tua opinião primeiro, por favor. Bom, para falar disso, a gente precisa vislumbrar o cenário da formação em odontologia atual. Nós temos aproximadamente, não dá para falar o certo, porque todo dia muda, 650 instituições de ensino superior oferecendo cursos de odontologia. O que significa 120 mil novas vagas ao ano, certo? Então, se formasse todo mundo, nós formaríamos no Brasil 120 mil dentistas ao ano hoje. Esse mercado, ele é 80% aproximadamente privado. E não é nada de preconceito, nada de nada. Nós temos instituições, vamos falar aqui da nossa PUC, maravilhosa instituição, né?
Só que o conceito de ensino privado no nosso país está mudando muito. Nós temos grandes grupos empresariais que chegam a ter 40, 50, 60 cursos de odontologia no país. Então, com a pandemia, o que é que efetivamente a gente viu acontecer? Eu sou dona de uma instituição dessas e eu te contrato, Vitória, para gravar 1 hora de aula que vai servir para essas minhas 60 escolas, multiplicado pelo número de alunos. Então, se viu uma possibilidade de baratear o custo do ensino da odontologia. Que é um ensino prático, né, doutora? Exatamente. Paralelamente a isso, nós tivemos a atualização das diretrizes curriculares nacionais, que quando elas foram publicadas, muita gente ficou revoltado, né, no bom sentido, porque lá dizia o curso de odontologia deve ter no mínimo 50% de atividades práticas, entre clínica e laboratório, e mais 20% de estágio. Isso encarece um curso de odontologia. Só que isso é que nos está salvando da implantação da educação à distância na odontologia enquanto modalidade de oferta. Já vou explicar isso, porque é bem importante entender. Quando eu planejo um curso, eu tenho que dizer para o MEC, esse curso vai ser na modalidade presencial ou na modalidade educação à distância. Não é falar que EAD é sinônimo de tecnologia, de uso de recursos. Eu sou muito a favor disso tudo. Porém, o que acontece? Educação à distância na odontologia seria assim, 70% à distância e 30% presencial, porque isso é por lei, inverte os percentuais. E aí o que se faz? Toda a parte teórica à distância e toda a parte prática no estágio, sem professor. O que eu vejo, né, depois de mais de 30 anos de ensino? A clínica escola, intramuros, a clínica da faculdade, ela é fundamental, ela tem um papel soberana, né? Que a gente não pode prescindir, porque uma coisa é fazer um preparo num dente artificial, enfim, o paciente não grita, o paciente não engasga, não tem dor. Outra coisa é eu ir para o estágio em que eu fico pensando, quem é o profissional da odontologia que aceitaria em seu consultório um estagiário que não passou pela clínica? Então, isso é crítico. Recursos. Temos recursos para a odontologia? Temos simuladores de paciente maravilhosos. A J. Morita japonesa lançou um agora, o paciente chora, né? Como chama aquilo quando entra na trepanoa, a câmara pulpar, o paciente pula, né? Tudo controlado pelo professor. Mas esse equipamento custa $200 mil. Então, nós não temos recursos, nós não temos a combinação de equipamentos e recursos financeiros para isso. Então, nós não somos contra o uso de tecnologias, nós não somos contra facilitar certas coisas, né? Mas a gente entende que é impossível formar um cirurgião dentista com segurança, já na formação, e depois com segurança para atuar na população nesta modalidade, né? Sabendo que o único objetivo é o lucro, porque imagine, eu posso ter, sei lá, vocês conhecem as cidades muito melhor que eu. Vou falar Taquara, a cidade que eu moro, né? Existem lá algumas unidades de saúde que têm equipe odontológica, existe um número de dentistas,
Daqui a pouco eu tenho 100 alunos de odontologia que moram em Taquara. Eles vão ter que sair de lá cedo do curso para fazer estágio em outros locais. Não tem como absorver. Então, este modelo é um modelo que a gente vê como muito perigoso para a qualidade da formação. Sabendo que a incorporação de tecnologias, de metodologias ativas no ensino é um ponto pacífico, ninguém é contra isso. Doutor João, a doutora Vânia, ela acabou trazendo um dado importante aqui, que cerca de 120 mil novos profissionais de odontologia se formam anualmente, mais ou menos, né? O senhor acha que o mercado de trabalho comporta esse número? Bom, pelo que eu sei, 20% dos dentistas formados do planeta Terra são no Brasil. É um excesso de formação. Então fica difícil. Para a população de baixa renda seria ótimo, porém eu fiquei sabendo depois de formado que às vezes essa população não tem dinheiro para pagar para acessar o sistema de atendimento. Então eu era até uma mão de obra qualificada, porém ociosa. Não porque por falta de pacientes, porque faltava ter posses, né, para pagar o tratamento. Então isso é um problema, com excesso de... E outra coisa, não sei se eu posso falar, o pessoal dizia que eu era comunista, morava na casa estudante. Tinha 5 faculdades naquela época no Rio Grande do Sul. E eu já achava muito. Então hoje tem mais de 20, né? 25, acho. Quase 40. Pois é. Então, por mais que o pessoal diga lá que o MEC exige tal coisa, eu tenho minhas dúvidas se tu vai dar uma formação de qualidade. O campo era mais restrito em termos de especialidades, na minha época, e eu já criticava lá a PUC, né? E agora eu imagino tu aumentando. Tinha um professor que falava, a gente sabia muito de pouco, né? Porque tinha poucas especialidades, e hoje, então, a gente sabe pouco de muito. E é uma coisa interessante pensar, né? E outra coisa era a questão de pós-graduação. Na época se formava um clínico geral, né? E para os pequenos municípios isso era importante. Por exemplo, já nas grandes cidades, que nem Porto Alegre, já teria que fazer uma especialização, né? Porque como a medicina, então fazer residência, porque aí quando naquela área aparecer um paciente, você vai desempenhar bem. Então tu sabe muito daquele pouco. E eu até fui criticado, porque na época eu fazia especialidade, né? Que eu devia ser um clínico geral. Talvez eu até cometi o erro, porque a gente acha que quando vai sair tu vai resolver o problema de todo mundo, né? E depois tu vê que tu tem limitações. Eu não fiquei frustrado, porque eu morei em casa estudante, eu já via outros colegas, então eu ficava me espelhando neles, né? Então eu ia no consultório deles, assim, para ver, eu ia no consultório dos professores. Então, digamos assim, eu vi a realidade que, como disse o Dr. Everson, assim, e naquela época ainda dava para ganhar dinheiro. Ainda dá hoje, mas eu queria, Victória, fazer uma correção que é importante. São 120 mil vagas disponíveis, sendo que delas, cerca de 60% não são ocupadas. Então, não chega a esta formação de 120 mil novos dentistas, ainda bem, tá? Mas é um sistema oneroso. Seria o caos. Porque é um sistema superdimensionado. E só para complementar, os cursos de educação à distância, porque já tem propostas no MEC de EAD para odontologia, com 3 mil vagas anuais em um único curso. Na enfermagem, hoje existem
30 cursos EAD autorizados, com uma média de 3.000 vagas anuais cada curso. Faça a conta que nós vamos duplicar essa oferta. Dr. Everson, né, então, voltando a falar sobre o ensino EAD, a sua posição como conselheiro, né, aqui do CRO, como é que o senhor também enxerga essa questão do ensino à distância? Então, Vitória, assim, ó, eu acho que eu não vou me atrelar ao cargo, né, de conselheiro do CRO, enfim, mas mais sobre o cirurgião dentista, né? Porque a minha preocupação, antes de ser conselheiro, eu sou um cirurgião dentista, é por isso que eu estou aqui, né? Porque eu sou um cirurgião dentista. E me preocupo muito, obviamente, com as diretrizes da odontologia, porque eu acredito, aí é uma questão de ideologia, que quem está no sistema conselho está por um fator ideológico, né? Obviamente, o ato político tem que ser praticado de maneira geral por todos os profissionais, mas especialmente pelas lideranças. E eu acredito muito na profissão, que eu sempre brinco que a odontologia, ela não me deu tudo que eu quero, mas ela me deu tudo que eu preciso e tudo que eu tenho na minha vida. E eu sou muito grato a ela, e sou muito grato pelo caminho que eu trilhei dentro da odontologia. Então, trazendo isso para o ensino à distância, eu entendo que a gente deva olhar o ensino à distância com olhos suaves, né? E com o coração aberto. Nunca, obviamente, deixando de levar em consideração a responsabilidade em cima do ensino à distância. Porque é óbvio que não dá para se cogitar um ensino 100% à distância na odontologia ou na área da saúde, em especiais as áreas que têm atendimento a seres humanos. Como que tu vais fazer um atendimento, né, a um ser humano, um procedimento cirúrgico, sem nunca ter treinado aquilo? Aí fala-se muito das tecnologias, que talvez daqui a um tempo nós temos vamos colocar um VR lá e estaremos num ambiente cirúrgico com um paciente virtual, onde nós vamos estar operando e ele interagindo com a gente, perfeito. Eu não acho isso um problema, por isso que eu digo que tem que enxergar com olhos suaves. Só que não é essa a realidade. Nós não temos essa realidade no país. Se nós temos faculdades hoje que tem todo o recurso financeiro e ainda assim elas não conseguem ter esse ambiente, imagina as faculdades que às vezes não têm tanto recurso. Então, assim, tem que ter, porque o que vale para um vale para todos, né? Não tem diferenciação. E essa é o grande risco de ter uma metodologia única, porque ela não se aplica a todos. Então, eu me preocupo com isso, né? Obviamente, eu não sou contra o ensino à distância, porque eu entendo que, obviamente, tem cadeiras na odontologia. Quem não fez lá no básico, eu tive cultura religiosa lá no básico, né? Onde um professor online poderia tirar as minhas dúvidas sem problema nenhum, né? Eu tive lá português, graças a Deus, eu sou filho de uma professora de português, de literatura e de francês. Então, em casa, o português sempre foi uma cadeira obrigatória no sentido de cobrado desde da base pela mãe. Sempre fui muito bem, mas por que não esse ensino à distância, né? Agora, entrando mais na área odontológica, técnica, lá uma cadeira talvez de bioquímica, onde também um professor possa dar o suporte teórico online, perfeito. Agora, quando a gente para pensar em clínica, em atendimento ao paciente, sem nenhum tipo de supervisionamento, e o paciente e o profissional indo atender direto, como a doutora falou antes, direto num estágio, eu acho muito complexo. Porque eu bem lembro que antes mesmo de nós irmos para o atendimento em clínica, né, ao paciente, nós ainda fazíamos os trabalhos em manequins. Né, para depois, então como que tu vai fazer um manequim à distância? Como que tu vai fazer o atendimento do paciente à distância? É impossível. E aí eu penso em temerário, né? Essa situação seria temerária, assim, fazer um ensino que não respeitasse o mínimo de carga horária para clínica, para atendimento de paciente, a carga horária mínima. Supervisionada. Supervisionada. Quem é professor. Exato. Agora, assim, quanto é isto? Quanto é?
Aí, Victoria, eu acho que a doutora Vânia já, né, colocou os índices, assim, até nós tivemos na Beno lá, né, doutora, no encontro lá das diretrizes da odontologia do ensino. Aí eu acho que nós temos ótimos profissionais da área do ensino, profissionais com muito gabarito e com muita responsabilidade para saber o melhor porcentagem em relação a isso. Mas eu me atrevo a ficar por aqui nesse assunto, né? Obviamente, não fechando os olhos, Sim. mas respeitando o mínimo necessário. Doutor João, o senhor queria complementar alguma coisa sobre esse assunto? Não, é isso aí que o pessoal tem mais experiência nessa área do que eu, né? E eu concordo com a colocação deles. Perfeito. Doutora Vânia, agora a gente falando a respeito sobre o exame de proficiência nos cursos de odontologia, né? Eu sei que a senhora participou junto com o CRO do Paraná sobre a implantação do exame de proficiência. Então, fala um pouquinho para nós sobre a importância do exame para os profissionais. Perfeito. Também contextualizando, os colegas reclamam muito porque é que o sistema Conselhos não para a abertura de cursos de odontologia. Não é atribuição do sistema Conselhos fazer isso, tá? Bom, só que é atribuição do sistema Conselhos zelar pela segurança da população. Como que vai se fazer isso sem ingerência, né? Então, logo que eu assumi a Beno, o presidente Aguinaldo, né, espetacular, me chamou para discutir o exame de proficiência na odontologia. E a minha primeira opinião era totalmente contrária. No seguinte sentido: uma pessoa entra na graduação, cursa 5 anos, investe um monte de dinheiro do pai e da mãe, e aí chega lá no fim e diz assim: olha, você não serve para ser dentista. Pensando por esse lado. E ele pode até arrumar um outro emprego, mas nem de TSB ele consegue trabalhar, eu acho. Tá? Quanto mais, assim, a odontologia não vai poder ser utilizada, como no direito, por exemplo, se faz. Existe um impedimento legal também, pelo menos até o momento, de que o sistema Conselhos cobre ou impeça o exercício profissional, né, em função da legislação. Então, a proposta do CRO do Paraná foi de fazer um piloto mesmo, para ver qual seria a adesão, como seria, quanto custaria para o sistema, enfim, como um projeto piloto de fato. Nós começamos a discutir em 2019, veio a pandemia, bagunçou tudo, inclusive eu acredito que a pandemia impactou muito nos resultados desse exame também, porque todo jovem desaprendeu a fazer prova nesse período. Todos eles estavam fazendo prova no computador, em casa, socializando as perguntas e as respostas, né? Foi um processo muito interessante, de muito aprendizado. O Paraná tinha, no final do ano passado, quando foi feita a prova, 1.600 vagas de odontologia. Paraná e Rio Grande do Sul são os estados, entre aspas, mais conservadores em termos de número de cursos, em relação à população. Então, dessas 1.600 vagas, tinha uma estimativa de 1.200 formandos. O exame ele foi unicamente divulgado nas escolas e era totalmente, eu esqueço sempre essa palavra, opcional, né? Optativo, não era obrigatório. Nós tivemos a adesão de mais de 600, portanto, mais de 50%. E a prova foi feita num sábado à tarde, Foi em novembro do ano passado, não foi, doutora Vânia? Foi dia 5 de novembro.
Foi bem justa a data, porque no fim de semana anterior tinha o exame do ensino médio, né, o Enem, que ocupa todos os espaços, e na outra semana começava a Copa. Então, a gente acabou se obrigando a pegar aquela data, foi num sábado à tarde. Compareceram 507 estudantes para fazer a prova. A prova foi feita em 13 cidades por uma empresa que já presta, que foi licitada pelo conselho. Nós fizemos, assim, um dos lados bons, a gente conseguiu fazer a capacitação de muitos professores no sentido de avaliação de larga escala, de melhorar a elaboração de questões dentro dos parâmetros mais atuais. Quem elaborou a prova foram os próprios professores, com todo cuidado de sigilo, né? Toda a questão ética envolvida. Aplicamos a prova, colocamos como padrão de aprovação a nota 7 e tivemos um índice baixíssimo de aprovação, né? Até por questões de sigilo que envolve esse tipo de exame, a gente não divulga, né, os números, mas foi muito baixo mesmo, né? E a gente atribui, assim, a várias questões. Por exemplo, qual é a média para passar na URGS ao final? Não passou na prova, a última tentativa. A média é 6. E aí a gente estava cobrando 7. Mas eu não acho 7 errado, acho errado 6. Mas é uma política institucional, não tem como mudar. Existem instituições que no exame, na finaleira, a média é 5. E aí a gente fica pensando, você iria num neurocirurgião aprovado com 5 no exame final? Meio difícil, né? Meio difícil. Então, essa questão dos parâmetros de qualidade. A gente sabe que não é a melhor coisa a fazer, mas foi um diagnóstico importantíssimo. Eu, particularmente, acredito no teste de progresso, que é uma iniciativa que a medicina tem, bem interessante. Eles fazem consórcios de faculdades e aplicam o mesmo exame como exame de final de ano para todos os alunos, do primeiro ao último ano. E se espera que tenha um incremento no desempenho, né? Então, por isso é o teste de progresso, tá? Que é muito bacana, mas tem um custo elevadíssimo. Esse projeto do Paraná acabou tendo um custo de aproximadamente R$200 por formando, que foi um custo, né, que foi abraçado pelo Conselho. Aliás, fazer um agradecimento público aqui, o CRO do Rio Grande do Sul me levou para o Paraná todas as vezes que foi necessário, né? A outra questão que a gente vê, como a pandemia desregulou todos o calendário acadêmico e muitas escolas tinham ética e legislação no final do curso, no último semestre. Aí as questões de ética e legislação foram também bem preocupantes. Foram as piores? Não diria que foram as piores, mas a gente se impressionou assim, com esse desempenho, né? Teve uma questão que também me preocupou muito, que é a questão de desparamentação. Nossa, o que a pandemia deveria ter deixado de herança de biossegurança para a odontologia, né? Praticamente metade dos participantes erraram a simples sequência de tirar o EPI. Então, mas foi uma experiência bem interessante, a gente já discutiu no âmbito do federal. É um desafio, né, para um país desse tamanho. Mas eu sugeri algumas coisas, por exemplo, que não seja feita na graduação, que todo aquele profissional que vem e faz o registro provisório seja convidado
a fazer essa prova. Vou fazer o exame. Isso. Doutora, e falando sobre isso também, claro que a senhora falou que esses números refletem também a questão da pandemia, mas se a gente for olhar o ensino hoje, né, a grade curricular do ensino, a senhora acha que o ensino, como é que nível que está o ensino hoje que é ofertado para os estudantes de odontologia? É o suficiente ou teria que ter uma alteração? O doutor Everson também, né, que tem clínica, que é empresário, como é que o senhor também vê essa questão do ensino, doutor? Bom, mais uma vez, eu sou obrigado a trabalhar com a não generalização, né? É óbvio que nós temos instituições de ensino que têm uma qualidade maior do ensino, isso não é nenhum mistério, porque nós temos aí a prova do ensino, né? O ENAD, né? O ENAD, né? Que é a prova do ensino, que numera as faculdades, né? Acho que é de 1 a 5, se eu não me engano, é isso, né, doutora? Isso. De 1 a 5, onde nós temos universidades, claro que ali são pontuados não só as notas dos alunos, mas uma série de fatores, né, que vão desde as estruturas até a grade curricular, enfim. E eu acho que, com certeza, nós temos faculdades, né, universidades ainda hoje de altíssimo padrão, né, de ensino. Sempre essa pergunta, né, eu brinco que ela é igual ao ovo e a galinha, né? Porque sempre essa pergunta existe desde que eu me dou por estudante, assim. A faculdade por si só, a universidade, ela é o suficiente para o meu processo de formação, para eu me formar e entrar no mercado de trabalho? Bom, acho que a faculdade, ela tem que fornecer o mínimo necessário. Querer preparar um profissional hoje da odontologia para estar 100% pronto no mercado seria uma utopia, é uma questão utópica, né? E eu entro muito forte até num apelo, se alguém das universidades, das mantenedoras estiver me ouvindo aí, a importância da questão de gerenciamento das clínicas, dos consultórios, a parte administrativa, a parte pessoal e a parte tributária e a parte de responsabilidade civil. Que eu acho que isso eu vejo ótimos formandos com uma qualidade sensacional, uma destreza manual reconhecida internacionalmente, não é discutido isso, não se discute a capacidade técnica do cirurgião dentista em fazer uma restauração de classe 2, né? Que aí a gente tem a oportunidade de conversar com colegas de outros países. Nossa, como é que vocês fazem ortodontia? Então, eu sou ortodontista, né? Então eu vejo assim, fazendo dobras de edgewise lá, as dobras nos fios, e o pessoal, às vezes, da gringa lá, como a gente fala, apavorado, mas como que vocês fazem essas dobras? Porque eles querem tudo mais pronto, é uma questão, né, de cultura também. Então, assim, não se discute isso. Agora, o que me preocupa, como bem a doutora Vânia apontou no início, o profissional abre o consultório, a clínica dele, e ele não sabe qual é o custo da hora. O custo da hora. Quanto que ele tem que ganhar naquela hora para chegar no final do mês ele conseguir pagar todas as contas. E quando eu digo todas as contas, é todas as contas. Tá? Uma clínica, e eu abro esse parênteses, para quem está pensando aí em montar uma clínica, tá? Eu não vou nem entrar em questão de tributação federal. Eu vou entrar em questão básica, o mínimo necessário. Escritório de contabilidade, recolhimento do lixo, vigilância sanitária, alvará dos bombeiros, água, luz, internet, condomínio, funcionários, laudos técnicos, laudo de radiologia da clínica, o laudo da vigilância, o laudo da engenharia do trabalho lá para ver a questão de periculosidade da tua sala ou da tua clínica. Então, assim, é um número muito grande. Quanto eu gasto de laboratório protético, quanto eu gasto de material odontológico em dentárias, quanto eu gasto em manutenção do meu equipamento, quanto eu teria que gastar dentro dessa minha hora clínica para eu ter a possibilidade do meu implemento profissional, científico e intelectual, quanto eu teria que gastar no implemento tecnológico da minha empresa, da minha clínica, para eu poder sempre ter um recurso disponível para ter um equipamento novo, para eu ter uma troca de substituição de um equipamento mais antigo para um mais moderno. Eu vejo que isso é muito carente.
E isso é preocupante, porque às vezes o profissional sai ali da faculdade, ele monta a clínica e ele não sabe quanto ele de fato tem que cobrar. E aproveitando esse gancho, eu gostaria de deixar uma questão também que foi pontuada sobre a quantidade de universidades, de vagas na odontologia e quantidade de formandos. Obviamente, né, o doutor falou ali em questão da classe menos favorecida financeiramente, ter mais acesso à odontologia, abre-se uma aspas, até certo ponto. Eu concordo. A odontologia, que outrora era de uma classe considerada uma classe alta, o atendimento, o acesso à odontologia era para uma classe uma minoria bem pequena mesmo da população que teria acesso a um cirurgião dentista. E eu me lembro muito bem da ortodontia, que a manutenção de um aparelho ortodôntico, isso lá na década de 90, era um salário mínimo. Então você pagaria hoje alguma coisa perto de R$ 1.300 hoje para fazer uma manutenção ortodôntica. E a gente sabe que tem locais aí que os profissionais, as grandes clínicas aí cobram, sei lá, 70, 80, 90, 100 reais. Bom, então popularizou de certa forma. Agora vem a questão da responsabilidade mais uma vez. Até onde eu consigo, no mercado de trabalho super saturado, com uma mão de obra em uma demanda muito pequena e uma mão de obra muito vasta, de ótimos profissionais, todos especialistas, né? Porque eu brinco, na minha época, fazer um diploma de graduação, de especialização, nossa, tu especializou 3 anos de ortodontia, nossa, parabéns, mestrado, especialista. Hoje também o acesso à pós-graduação, não numa questão no sentido de que ela está mais fácil. Até eu entendo que as cargas horárias muito menos exigidas, com muito menor rigor, o número de carga horária de curso de especialização, como era mais um tempo atrás. Mas não por isso. Acho que o acesso ficou mais em conta. Então, assim, os profissionais é muito comum ter 2, 3, 4 especializações. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Ótimos profissionais no mercado, com um bom conhecimento, valores mais em conta, tudo bem. Agora, assim, até onde eu mais em conta e até onde eu levo prejuízo para a população, porque eu começo a não ter o controle necessário sobre o material, a biossegurança, as questões que envolvem todo o atendimento ao paciente, porque eu estou barateando o custo e eu estou sendo daqui a um pouquinho permissivo, ou estou sendo negligente ou imprudente, porque eu não estou cuidando a biossegurança. Não é que eu não estou cuidando, eu não tenho recurso financeiro para trabalhar como deveria ser trabalhado, porque eu estou cobrando valores mais baratos. Então isso a gente percebe, é óbvio que a vigilância sanitária está aí, o conselho está aí fiscalizando, mas é uma linha tênue, até onde eu posso baixar o valor do procedimento por causa da grande número de profissionais e até onde fica perigoso. Começo a gerar um dano à sociedade. Então isso é um sinal de alerta ligado e a gente tem que estar muito de olho nisso. Não sei o que a doutora Vânia pensa a respeito, doutora. Penso que o copo está mais cheio do que vazio. Hoje, assim, nós temos a tendência a dizer, no meu tempo que era bom, né? A gente tem essa tendência. Eu com a Beno aprendi muito a ter uma visão assim, histórica do andamento. Por que vieram as diretrizes? Quem foi o francês que pensou que tinha que mudar a educação para o século XXI? Por que a tendência das profissões da saúde é trabalhar com o mesmo conjunto de competências gerais? Liderança, comunicação, empreendedorismo, atenção à saúde. Então, a odontologia melhorou muito nesse aspecto, que nós não saímos mais assim, bem quadradinhos, como a gente saía, tendo uma visão política melhor, uma visão de transformar a população e de dar o acesso pela via pública. Porque realmente, baixar preço não significa manter a odontologia de qualidade. Então, esse conjunto de competências gerais. Depois, as competências específicas são aquelas de um cirurgião dentista generalista, tá?
Se a gente pegar o que é o generalista, é aquilo que é feito na atenção primária à saúde, que no consultório privado eu vou fazer restauração de baixa complexidade, periodontia, né? Não vou fazer implantes. E vamos pensar assim, é justo que um país invista na formação de um profissional ao qual a sua população não tem acesso? Não é justo como política, né? Então, a gente tem aí a formação complementar, as especializações, mestrado, doutorado, para fazer de faceta laminada, harmonização, aquilo que é um plus, né? Certo. Pensando. Bom, também, né, nesse currículo proposto, porque as instituições têm a sua autonomia, mas se coloca muito isso, né? O gerenciamento, o empreendedorismo, como que se faz esse tipo de questão. Só que para botar tudo isso em 4.000 horas, que é o mínimo para odontologia, e acaba ficando muito perto do mínimo, não cabe. Então, é por isso que existe uma formação, um eixo central de formação e as atividades complementares, as disciplinas optativas. Então, assim, uma excelente disciplina para se fazer é, assim, uma empresa júnior de odontologia, a montagem de um consultório, porque todos nós saímos da faculdade sem saber por onde começar. E por onde terminar também não, né? Porque aí a gente também não quer se aposentar. Também, verdade. Planejamento de aposentadoria, né? Gente, nossa conversa está maravilhosa, mas a gente precisa encerrar. Hoje nós falamos sobre me formei e agora, né, os desafios da nova carreira. Agradeço imensamente a presença do nosso conselheiro secretário, doutor Everson Martins. Muito obrigada, doutor. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por estar aqui com vocês, né? Trocando conhecimento. E me coloco sempre à disposição. Quando vocês quiserem, estaremos de novo aqui. Com certeza. Agradecemos também a presença do nosso conselheiro tesoureiro, doutor João Gilberto de Souza. Doutor João, muito obrigada. Eu é que agradeço. Eu falo pouco, né? Tu tá me forçando. Sim. Agradecemos também imensamente a presença da doutora e professora aposentada do curso de odontologia da URGS e ex-presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico, da ABENO, doutora Vânia Fontanella. Muito obrigada, doutora Vânia. Obrigada, Vitória, obrigada, conselheiros. Estamos sempre à disposição também. Muito obrigada. Obrigado, e você nos siga no Instagram. Vai lá, é @CRORS Conselho e fique por dentro de todas as notícias, as informações da autarquia. E você também deve acessar o site do CRO, é www.crors.org.br. Lá você encontra todas as facilidades para o seu atendimento. E também te inscreve aqui no nosso canal no YouTube e fique por dentro de todos os episódios do Papo de Dentista, o podcast do CRORS. Muito obrigada pela tua companhia e até o próximo episódio.